A leitura diária da nossa revista da Escola Dominical de hoje, quinta-feira, tem como tema: as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus. Eu sou Josias Pinheiro e vim trazer reflexão da leitura diária desta quinta-feira. E o texto está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. A nossa luta, como já nos disse o apóstolo Paulo, não é contra a carne, contra o sangue, não é contra seres humanos, não é uma luta humana, mas ele diz que é contra os principados e potestades. E nesse texto ele diz que as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, e armas aqui pode ser qualquer ferramenta ou implemento para preparar algo, especialmente para ser usado em guerra. Ele fala das armas da nossa milícia. Milícia é uma expedição, uma campanha, um serviço militar, uma guerra. Metaforicamente, Paulo compara a sua luta às dificuldades que se opõem a ele na execução de seus deveres apostólicos. As armas poderosas são as armas capazes, fortes, que têm poder, que é potente. E com isso, ela é capaz de vencer as lutas no dia a dia. Essas armas poderosas são a nossa firmeza nas convicções cristãs. São a nossa capacidade de fazer algo, mesmo com as nossas limitações. É ter poder para realizar alguma coisa. E elas são poderosas para destruir fortalezas. Fortalezas são, na época dele, eram castelos. Era um lugar seguro, firme. Qualquer coisa em que alguém confia, né? A pessoa confia em que não pode ser abalado. Entretanto, Paulo se refere aos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Então aqui a guerra não é física. Nesse aspecto é uma guerra psicológica, é uma guerra de ideias. Entretanto, as nossas armas são poderosas para anular essas fortalezas, que é arrasar, demolir os raciocínios sutis de seus oponentes, ou de nossos oponentes, imaginados ou comparados a uma fortaleza. Anular significa refutar, destruir. E aqui nós temos uma expressão que são os sofismas. Ele vem do grego logismos, quer dizer conta, cálculo, pensamento, razão. Tal como aquele que é hostil à fé cristã. É julgamento, é decisão, como expresso pela consciência. Sofisma significa um argumento que parece correto, mas que é enganoso, que leva ou induz ao erro. Neste mundo existem muitas pessoas especializadas em enganar com sofismas. Marcos capítulo 13, verso 22, Jesus diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, esses argumentos sofistas estão aí permeando toda a nossa sociedade e o nosso ambiente, inclusive cristão. Então tem pessoas que são tão bons de fala, de oratória, que é capaz de convencer o seu público de que uma coisa errada para ele é certa. Ele convence que o errado é certo. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele que chama para o erro de certo. Os sofismas devem ser desmascarados e anulados, pois são prejudiciais à nossa vida em todos os sentidos. Um exemplo de sofisma muito difundido nos últimos dias foi o argumento de que o inferno não existe, o diabo não existe, e que todos irão ser salvos no final das contas. Isso denomina-se universalismo.
Parece um argumento bom e aceitável, porque tira das pessoas essa preocupação em ter que enfrentar uma diversidade muito grande na eternidade. Parece um argumento bom e aceitável, mas é um sofisma, principalmente porque contradiz o que a Bíblia diz. E mais ainda, porque faz as pessoas acreditarem que será assim, fazendo-as negligenciar a busca de sua salvação. Entretanto, Paulo diz que nós temos armas poderosas, capazes de anular, de desfazer esses sofismas. As duas principais armas que eu quero colocar aqui, nesta reflexão, é a oração. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma arma poderosa porque ela não depende de um confronto corporal. Nós fazemos isso na dimensão espiritual, mesmo que fisicamente nós tenhamos que nos prostrar, ou que tenhamos que tirar um tempo para isso. Entretanto, ele diz que nós devemos orar no Espírito, quer dizer, não precisa do ritual, onde você está você pode orar, você pode pedir, você pode suplicar a Deus, na sua mente. Mas se tem um local apropriado, então aproveite esse local apropriado. A palavra nos recomenda que o melhor lugar para a oração é o nosso quarto, com a porta fechada, para não ter interferência. E o Senhor que vê, Ele recompensará. A outra arma poderosa é a pregação. Romanos 1,16, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vejam como o Evangelho tem esse poder, através do Evangelho, que os sofismas são desmascarados, que os seus sofismas são anulados. A pregação do Evangelho vem trazer a realidade, tanto com respeito a Deus, como com respeito ao homem e com respeito à vida. Então o Evangelho traz esta realidade, confronta a mente das pessoas, inclusive dos sofistas, ou daqueles que foram enganados pelos sofismas, pelas mensagens que parecem, mas não é. Então o Evangelho é que tem o poder de desmascarar, estes sofismas e trazer a verdade para aqueles que ouvem o Evangelho. E aqui a nossa pergunta é a seguinte: você parece, mas não é? Ou você é uma pessoa transparente, verdadeira, em que se pode confiar? Se você é um servo de Deus, é um cristão, não use sofismas nas suas ministrações e nem no seu comportamento. Mas faça como Jesus disse: o sim deve ser sim e o não deve ser não. O certo é certo, o errado é o errado. Essa é a nossa posição, essa é a posição daquele que segue nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso e tenha uma ótima quinta-feira na paz do Senhor.